Olá, prezados e prezadas, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de História. Eu, novamente, professor Cláudio Nascimento, o professor da Escola Jornalista Trajano Chacon, o Cláudio, queres ou não queres, está novamente aqui com vocês, ao vivo e a cores. Olha, ao vivo e a cores, muito bem. E convidando vocês a fazerem uma grande viagem. Agora sabe para onde? Para o mundo grego. Hoje nós iremos, na realidade, estudar, não é isso? A história de uma das maiores civilizações que nós tivemos. O mundo grego, a Grécia Antiga. Então, quando fala em Grécia, o que vem na cabeça de vocês? Aí vem logo simplesmente os deuses, semideuses, né? Vem logo quem? Hércules, né? Vem Afrodite, vem Eros, né? Vem os filósofos, né? Vem a filosofia com Platão, Aristóteles, Sócrates, né? Vem na realidade o teatro, a tragédia, a comédia. Não, mas o mundo grego estava além disso, meus jovens, meus prezados e minhas prezadas. O mundo grego era uma maravilha de extensão. O mundo grego compreendia mais do que filosofia, compreendia mais do que teatro, compreendia mais do que literatura, compreendia mais do que mitologia. O mundo grego era muito rico. Porque ele era compreendido por cidades e estados que guerrilhavam, que defendiam o próprio mundo grego e assim sucessivamente. Então, vamos agora, nesse exato momento, entrar na nossa nave, na nave da história do professor Cláudio Queres ou não queres, Cláudio Nascimento. Vamos lá? Vamos? Então, o mundo grego na antiguidade. Como era o mundo grego na antiguidade? Primeiramente, a Grécia não correspondia a um território unificado, mas a uma cultura, veja só, mas a uma cultura de língua, religião, costumes, compartilhada por uma grande população espalhada em diferentes cidades e estados. Então, em diversas cidades e estados, havia na realidade o quê? Várias culturas, língua, não é isso? O politeísmo e assim sucessivamente. Mas como eram as condições geográficas nesse mundo grego? Era um relevo montanhoso e pouco fértil, com vegetação escassa e rios parcos, não é isso? Litoral simplesmente recortados e muitas ilhas, né? Então, conforme vocês observam aí na tela de vocês, né? A imagem do mapa aí, né? Então, uma característica dessas condições geográficas que eu gostaria muito e vou destacar, não é isso? Impulsionar o mundo grego ou impulsionar os gregos para o mar, favorecendo o quê? O desenvolvimento do comércio e o intercâmbio cultural. Observe, as condições geográficas, elas impulsionaram os gregos para o mar, não é isso? Favorecendo o quê? O desenvolvimento do comércio e o intercâmbio cultural. É isso. Então vocês vão ter aqui, favoreceram também a fragmentação política pela dificuldade da comunicação entre as comunidades estabelecida nos diferentes pontos. Então vocês vão ter aí a imagem de um satélite da região que corresponde ao mundo grego antigo, né? Então, na realidade, vocês vão ter essa foto aí que estão observando aí na nossa tela. É isso. Então, a formação da civilização grega em cerca de 2500 AC
povos índios europeus chegaram a essa região, pessoal. Quem eram os povos? Ah, professor Cláudio, eram os aqueus, os jônios, os eólios e os dórios. Então esses povos, na realidade, eles formavam a civilização grega. Aí vocês vão ter a civilização cretense. Como era a civilização cretense? Ah, o rei era líder religioso e político. O palácio era o centro social, político e administrativo. Então vejamos, então você vai ter um rei como centro, né? Há uma centralização das funções do rei, tudo centrado na figura do rei. Aí vem a civilização minoica, né? Então, na realidade, incorporou muitas características da cultura cretense, desenvolveu a forma mais antiga da escrita grega, fundou colônia na Ásia Menor. Aí, então, vocês vão ter o legado cultural, né? Conforme a seta aí mostra, né? O legado cultural para a civilização grega formada posteriormente, né? Então, a civilização minoica, né? Isso vai contribuir, né, para o legado cultural da civilização grega que vai ser formada posteriormente, essa questão cultural. Então vem um período, agora vamos falar um pouco sobre os períodos, né? Então você vai ter o período homérico, de 1200 a 800 AC, período arcaico, de 800 a 500 AC. Então, mas o que vai diferenciar cada período desse? No período homérico, as informações sobre esse período só foram obtidas por pesquisas arqueológicas e pelo estudo dos poemas atribuído ao poeta grego Homero. Então, esse período homérico caracterizou-se por extinção do poder centralizado nos palácios, né? Fim das atividades comerciais, declínio da cultura ligada à vida palaciana. Então, aquela cultura cretense sobre o rei, né, centralizado no palácio, aí no período homérico, ela simplesmente vai ser diluída, né? Vai ser extinta. Aí vem o período arcaico. É isso. O período arcaico é de 800 a 500, né? Conforme havia falado para vocês. Então, a partir de 800, ocorreram intensas transformações. Primeiro, falta de terras. Por que falta de terra? Por causa do aumento populacional. É isso. Vai haver expansão territorial. Vai haver a formação de polis. Ou seja, os gregos fundaram colônias, é isso, na orla do mar Mediterrâneo e no Mar Negro. Ou seja, formaram colônia, fundaram colônia, é isso, na orla do mar Mediterrâneo e do Mar Negro. Constituíram-se mais de 100 cidades-estados, com organização política e socioeconômica própria, ou seja, independentes. Ou seja, nesse período vai haver uma expansão populacional, onde vai haver o surgimento de mais de 100 cidades-estados, não é isso? Politicamente independentes. Então, Atenas, vamos agora falar da origem de Atenas. Olha! Atenas foi fundada pelos jônios na planície da Ártica, próximo ao mar Egeu, por volta do século X. Terras pouco férteis, atividade marítima comerciais, né? Era inicialmente uma cidade-estado aristocrática, mas após intensos conflitos sociais, tornou-se uma democracia. Aí vocês vão ter aí a evolução política de Atenas conforme, não é isso? Estão vendo aí na tela de vocês. Como foi a evolução política de Atenas? Atenas vai passar por monarquia, oligarquia, tirania e democracia. Então, na monarquia, não é isso?
vocês vão ter, na realidade, o rei tinha plenos poderes, sendo auxiliado por um conselho de anciãos, o Areópagos. Então, qual foi o período? Século X a 8 a.C. Então, esse conselho, o Areópago, ele assessorava o rei. Aí passamos pela monarquia. Tchau, monarquia! Vamos para oligarquia. Meados do século VIII. Então, vocês vão ter o que? O rei foi substituído por um grupo de arcontes que pertencia ao que? Aristocracia. Então, na realidade, a aristocracia, na realidade, ela vai agora simplesmente governar Atenas. Então, mais um momento que vai embora. Oligarquia. Aí vamos para a tirania. Aí veio os tiranos, não é isso? Governava com poder autocrático. E por último, não é isso? A democracia em 504. Onde tomava as decisões, a Assembleia tomava as decisões da polis, né? Dela participavam todos os cidadãos. Lembrando que todos os cidadãos, não é isso? Não eram todos que habitavam Atenas, porque aí você tinha grupos, os metecos, os escravos, que não eram considerados cidadãos, apenas aquele, né, indivíduo que era nascido em Atenas, na Grécia, né? Conforme nós vamos ver agora, né? Então, a divisão social em Atenas. Como era essa divisão social? Cidadãos. Então, cidadãos eram homens adultos e livres, filhos de mães e pais atenienses. Calculava-se que no século V a.C., havia cerca de 30 mil cidadãos em Atenas. Do mais pobre ferreiro ao mais rico proprietário de terra. Todos os cidadãos podiam participar das atividades políticas. Observe, todos os cidadãos, do mais pobre ao mais rico proprietário de terra, podiam participar, menos os metecos. Quem eram os metecos? Eram estrangeiros que não tinham direito de participar da vida política, nem de possuir terras. Dedicavam-se a atividades como o comércio e o artesanato. Além dos metecos, também existiam os escravos, que não possuíam direitos políticos dentro de Atenas. Escravos eram prisioneiros de guerra ou filhos de escravos. Não tinham direito à participação política e trabalhavam no artesanato, nas tarefas domésticas, nas minas e na agricultura. Então, conforme vocês viram aí, é a nossa divisão social em Atenas. Divisão social em Atenas. Cidadãos, metecos e escravos. Ah, qual é a diferença? Cidadãos eram homens adultos livres, filhos de quê? De mães e pais atenienses. Metecos, estrangeiros. Escravos, prisioneiros de guerra ou filhos de escravos. Ok? Queres ou não queres? Presta atenção, queres ou não queres? Então, Atenas, lutas populares e reformas. Aí vem os reformadores. Quem é esses caras? Então, em meados do século VII a.C., a população se rebelou. A população se rebelou contra o poder dos eupátridas. Para solucionar os conflitos, foram nomeados reformadores, cuja atuação levou à desagregação do regime oligárquico. Então, cai a oligarquia e a instituição da democracia ao longo do século VI a.C. Então, primeiramente, nós vamos ter aí Solon, 594. Acabou com a escravidão por dívida. Primeira decisão. Acaba com a escravidão por dívida.
Depois dividiu os cidadãos em grupos censitários. Vamos agora dividir os cidadãos, né? Então vamos atribuir uma categoria a cada indivíduo, diferenciá-los. Definiu a participação dos cidadãos no exército e nas magistraturas. Abriu as eclésias aos mais pobres e criou o bulê. Criou o bulê. Depois de Solon, surge um cara muito interessante. Pisístrato, 546 AC. Foi o primeiro tirano. Realizou a reforma agrária, realizou obras públicas, incentivou as artes, prestigiou as festas esportivas e religiosas. Após Pisístrato, o primeiro tirano, surgiu Clístenes, 504 AC, instituiu a democracia e, para protegê-la, criou a lei de ostracismo. Depois de Clístenes, que criou a democracia, surge Péricles, 461 a 429 a.C. Consolidou a democracia, estabelecendo a isonomia, ou seja, a igualdade de todos perante a lei. Olha, igualdade de todos perante a lei. Mas de todos quem? Todos os cidadãos. Aí vem a isegoria, ou seja, a igualdade de direito ao acesso à palavra na Assembleia. Então, os cidadãos têm o direito ao acesso à palavra nas assembleias. Depois disso aí vem a isocracia. É igualdade de participação no poder. Então, isso aí vocês vão ter, na realidade, a lutas populares e reformas dentro de Atenas. E nós temos agora Esparta. Então, o que vem a ser? Qual a origem de Esparta? Ah, professor Cláudio, Esparta foi fundada na Lacônia, na península do Peloponeso, pelos dórios por volta do século 9 AC. A sociedade espartana era aristocrática, de base agrária, voltada para a guerra, enquanto Atenas se dedicava apenas a atividades comerciais, era mais voltada para as atividades comerciais. Esparta era mais para a guerra, militarista, né? Então a formação dos meninos começava aos 7 anos. As mulheres também recebiam treinamento físico e psicológico para gerar crianças robustas e saudáveis, né? Então aí vocês vão ter agora a organização política de Esparta. Primeiro, o rei, no centro, né? O rei está lá na ponta da pirâmide, que era um sumo sacerdote, juiz supremo e comandante do exército. Aí vocês vão ter a diárquia, figura do rei. Abaixo do rei vocês vão ter o que? A gerúsia, que eram 28 anciãos que elaboravam o que? As leis. Aí vocês vão ter, posteriormente, um apelar, né? Que era uma assembleia de cidadãos que ratificava as decisões da gerúsia, que era aquele conselho dos 28. E éforos, que eram 5 cidadãos, desempenhavam funções fiscalizadoras e executivas. Então você tem aí, na realidade, a questão política, né? Ou seja, cada um tinha aí a sua função. O rei tinha a sua função, a gerúsia tinha a sua função, a apelar tinha a função, o éforos tinha a sua função. Cada grupo desse tinha a sua função, né? Então, vamos ter a divisão social em Esparta. Como era a divisão social em Esparta?
Ah, professor Cláudio, a divisão social Esparta, simplesmente nós tínhamos quem? Quem nós tínhamos? Primeiro, Esparciatas. Quem eram os Esparciatas? Também chamados, né, de homólio, né? Eram iguais. Também eram os iguais. Esparciatas eram os iguais. Eram homens com mais de 30 anos, não é isso? Proprietários de pelo menos um lote de terra. Somente eles podiam ter participação política. Terras, escravos e ocupar cargos públicos. Dedicavam a vida política e ao treinamento para a guerra. Eram os Esparciatas, os iguais. Então, só eles tinham direito à terra. Só eles tinham direito político. E os periecos, professor? Não, os periecos eram os homens livres, que habitavam os arredores de Espartas. Trabalhavam como agricultores, artesãos ou comerciantes, sem direitos políticos. Eram recrutados para o exército em épocas de conflito e deviam pagar tributos. Olha, veja o que desigualdade. Enquanto um tinha todos os privilégios, tinha todos os direitos, outro não. O outro tinha o direito apenas de pagar, o dever de pagar o tributo. Pronto. Aí vinham os ilotas. Eram os integrantes da população servil. O que é a população servil? Mais numerosa, da sociedade espartana. Não tinham direitos políticos, sociais e econômicos, sendo que obrigados a trabalhar em propriedade do Estado e a dos cidadãos espartanos. Observe. Então você vai ter os Esparciatas, que vai ter todos os direitos, privilégios, os periecos, que não vai ter direito a nada, vai ter dever de pagar tributos, e os ilotas, que tinham o dever de trabalhar nas terras do Estado e dos proprietários, né, dos cidadãos espartanos. Aí tem a figura da mulher. Como era a mulher espartana? As mulheres espartanas eram muito interessantes, né? Ainda que não tivesse direitos políticos, podia comparecer às reuniões públicas e administrar o lar com o marido. Algo que não ocorria em outras polis gregas. Vejam, embora não tivesse direito político, mas podia participar das reuniões públicas e podia administrar o lar com seu marido. Então você vai ter o período clássico. É o período a Grécia em guerra. E agora? Como é que vai ser isso? A Grécia em guerra. As cidades-estados brigavam entre si pelas disputas de território. Aí vem os invasores externos querendo se apropriar da Grécia e vai encontrar uma Grécia fragilizada pelas guerras internas e as vence. Mas antes disso, a gente vai ter, na realidade, conflitos. Primeiro, a guerra greco-pérsicas, ou seja, a guerra do mundo grego contra o exército persa. Aí vai fundar o quê? A Liga de Delos. O que era a Liga de Delos? Cidades-estados que combatiam os persas, organizaram-se em uma confederação presidida por Atenas, pagando-lhe tributos. Então, aquelas cidades que se organizaram para defender o mundo grego contra o exército persa, depois vai ficar sob a organização de Atenas, que vai lhe pagar tributos. Aí forma a Liga de Delos. Depois, aí vocês vão ter aí no mapa, né, conforme na tela de vocês, as guerras greco-pérsicas, né, onde vocês vão ter a Primeira Guerra, a Segunda Guerra e as principais batalhas, não é isso? Então aí vocês vão ter a Primeira, a Segunda e as principais batalhas, né? Então vamos lá. Então a Guerra do Peloponeso, a rivalidade entre
Esparta e Atenas levaram um conflito que durou 27 anos. Então a Liga de Delos, liga encabeçada por Atenas, Confederação do Peloponeso, liga encabeçada por Esparta. Por que surgiu essa liga? Uma grande indagação, é muito pertinente essa pergunta. Por que surgiu essa liga? Esparta, insatisfeito com a hegemonia de Atenas na Liga de Delos, uniu-se às cidades de Corinto, Megara e Tebas e fundou a Grande Confederação do Peloponeso. Aí vocês vão ter essa rivalidade entre Liga de Delos e Confederação de Peloponeso. Vai haver enfraquecimento das cidades-estado gregas. Então, vão guerrilhar. Vai haver a guerrilha entre, de um lado, a Liga de Delos, Atenas. Do outro lado, a Confederação do Peloponeso, Esparta. Não é isso? Vai haver um enfraquecimento das cidades gregas, das cidades-estado gregas. Não é isso? Então, essas cidades-estado gregas vão se enfraquecer. Aí vai vir a conquista da Grécia pela Macedônia, claro. Se a gente está brigando interno, a gente vai se enfraquecer. Aí o inimigo externo vai vir e vai pegar o quê? Nós enfraquecidos, né? Então vai vir o Império Macedônico. 338 a.C., Filipe II liderou a invasão macedônica à Grécia. Aí em 336 a 323 a.C., Alexandre Magno ampliou a política expansionista macedônica, conquistando o quê? Os territórios persas. Nessas conquistas, respeitou as instituições dos povos vencidos. Aí vai vir o quê? A fusão da cultura grega com as tradições, né, das regiões conquistadas pelos macedônicos. Vai vir a fusão. Cultura grega com as tradições das regiões conquistadas pelos macedônicos, na África e na Ásia. E deu origem ao quê? Uma nova manifestação cultural, que é o helenismo. Aí, conforme na tela de vocês, nós temos aí uma imagem do Império Macedônico, né? Ou seja, na realidade você vai ter territórios dominados, territórios aliados, não é isso? Aí vocês vão ter, na realidade, estados independentes e vocês vão ter o território de Alexandre, né? Dominado por Alexandre, conforme aí vocês têm na tela de vocês. Aí vem agora, pessoal, o legado da cultura grega. Não é isso? Nós vamos resumir porque na próxima aula nós falaremos mais sobre a cultura grega, e sobre a religião, sobre a ciência, sobre a arte, sobre a filosofia. Então, de forma pincelada, a gente coloca a religião. Como era a religião dentro do mundo grego, da cultura grega? A religião era politeísta. Seus deuses tinham virtudes e defeitos humanos. Cada ou seja, cada polis tinha um deus protetor e promovia festas e rituais para homenageá-lo. Cada ou cada polis tinha o que? Tinha o seu deus. Então havia aí, na realidade, um politeísmo, né? Então, na ciência, destacaram-se a geografia, a matemática, a física, ou seja, surgem aí figuras interessantes, né? Como Pitágoras, que vai elaborar o teorema. Ou seja, esse cara elaborou o teorema que descreve a relação das medidas de um triângulo retângulo. É o teorema de Pitágoras. Aí vem Euclides, que criou as bases da geometria. Aí vem Arquimedes, que descobriu os princípios da alavanca, da rodana
e formulou leis de flutuações do corpo. Na arte, nós temos o teatro, né? Tiveram origem dos gêneros clássicos, a comédia e a tragédia. A tragédia e a comédia, não é isso? Ou seja, destacaram-se Esquilo, Sofócles e Eurípides, não é isso? Dentro desse grande campo da arte. Aí vem a escultura. Destacou-se o quê? Fídias, que embelezou, é isso, Atenas com estátuas e monumentos. Então vocês têm religião, ciência e arte. Aí vem a filosofia. No período clássico, a vida na polis, a invenção da moeda, a escrita, a formulação das leis estimularam a discussão das ideias, propiciando a formação da filosofia no Ocidente. Então, Tales de Mileto, observe, Tales de Mileto deu início ao seu pensamento filosófico. Então, vejam, Pitágoras foi o expoente dos sofistas. Quem eram os sofistas? Professores de filosofia, que buscavam conhecimento por meio da retórica. Sócrates acreditava que a reflexão e a virtude eram fundamentais à vida. Platão defendia que os filósofos deveriam libertar os homens das impressões sensoriais para que estes percebessem a realidade das coisas que estaria no plano das ideias. E Aristóteles sistematizou os princípios da lógica, denominou-os analítica, procurou demonstrar racionalmente a existência de Deus, primeiro motor imóvel. Então isso aí é filosofia, é isso, onde na realidade os filósofos se preocupavam, não é isso, indagar, né? Por que Cláudio Nascimento está aqui? Por que você está assistindo a aula da EducaPE? Para obter conhecimento. Por que obter conhecimento? Para terminar meus estudos. Para que terminar os estudos? Para ter uma boa forma. Para que ter uma formação? Para ter um bom emprego. Para que ter um bom emprego? Para ganhar um bom dinheiro. Para que ganhar um bom dinheiro? Para ter um bom padrão de vida. E assim sucessivamente. Há um calabouço de indagações, né, que vai ser discutido nesse mundo de descoberta de ideias, né? Então vejamos, nós temos aqui, nessa aula de hoje, nós nos baseamos na história das cavernas do terceiro milênio, Grécia Antiga, capítulo 6, Editora Moderna, que vai estar disponível nesse endereço aí, caso vocês queiram se aprofundar. E aqui nós vamos terminando a nossa aula de hoje, né? É isso. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Aqui é o professor Cláudio Nascimento, o professor queres ou não queres. Obrigado.